É tempo de celebrar a Páscoa, é tempo de celebrar esse caminho de volta, esse caminho aberto de volta à eternidade. Nas leituras do Rafa, isso já apareceu para nós de uma maneira bem especial no Evangelho de João, quando diz que se nós desejamos, se é desejo do nosso coração, essa volta para a eternidade, essa volta para a casa do Pai, há um caminho, existe alguém com quem nós podemos ou devemos caminhar. O ser humano foi criado para ser eterno. Não era plano de Deus que o pecado nos alcançasse e que em função dele agora a morte se instalasse no nosso meio. Se você lembra um pouquinho do relato da criação, diz que o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus foi criado para estar em constante, estar sempre nessa relação com o seu Deus e Criador. Mas o pecado vem e nos rouba o privilégio de estarmos constantemente com o nosso Deus. E nós chegamos na Páscoa onde Deus consuma, onde Ele faz com que o plano dele agora se concretize, e nós celebramos isso. A possibilidade de que agora a gente volte para casa. Mateus 27, 50 diz que no exato momento em que Jesus é crucificado, o véu do templo se rompe, ele se rasga. A gente às vezes não consegue imaginar muito bem como esses textos bíblicos, eles de fato aconteciam. O templo era um espaço onde tinha um pátio grande, onde tinha um lugar de culto, assim como nós temos, mas de repente depois disso tinha uma grande cortina que separava a comunidade da presença de Deus. Nesse lugar onde Deus estava presente, só entravam os sacerdotes e com muito receio disso. Tem escritores que dizem que eles entravam com uma cordinha amarrada na cintura, porque se Deus de fato com a sua presença santa e gloriosa descesse naquele momento, eles seriam consumidos por causa do seu pecado, morreriam. E tal ajudante dele lá puxando ele de volta pela cordinha. No relato da crucificação diz que esse véu, essa cortina, que tinha talvez uns 25, 30 centímetros de espessura, se rasga de cima a baixo. E Deus com isso também diz para toda aquela comunidade que o caminho de volta para a eternidade está aberto em Jesus. Nem sempre nós queremos voltar. E esse também é o nosso assunto de hoje. Andando pelo vale, voltarei para casa. Nós estamos trabalhando o Salmo 23 e nós chegamos no versículo 6 hoje, que diz assim: sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias, e voltarei para a casa do Senhor enquanto eu viver. Davi, o autor do Salmo, ele, na segunda parte dele, versículos 5 e 6, fala de Deus como um anfitrião. Alguém que nos recebe, alguém que recebe o ser humano. E Davi se coloca então nessa situação de alguém que sempre de novo vai para a casa do Senhor. Davi lembra do cuidado de Deus, e o Salmo deixa isso muito claro desde o começo. E agora no finalzinho, no apagar das luzes, ele diz, mesmo que eu ande por esse vale de sombra e morte, a bondade e a fidelidade do Senhor não deixam de estar comigo. O próprio Deus anda comigo e cuida de mim, e é porque eu sei o Deus que anda comigo e cuida de mim, que eu constantemente volto para a sua casa. Davi firma um compromisso com o Senhor nesse salmo, de voltar enquanto ele viver. Primeira coisa do texto então para nós, voltarei para a casa do Senhor. Porque Davi faz esse voto, porque Davi se compromete dessa maneira. Ele poderia ter terminado o salmo com a parte anterior dizendo, sei que a bondade e a fidelidade do Senhor seguem comigo sempre de novo. E talvez a gente fizesse isso, a gente só terminaria na constatação de que Deus é Deus e que cuida de nós. E a gente diria, bom que Deus está lá e eu estou aqui, Ele cuida de mim, isso me beneficia e acaba por aqui.
Davi faz um voto com Deus. Por que ele faz isso? Eu gosto do filme do Forrest Gump, já falei algumas vezes dele. E o Heitor já assistiu o filme com a gente algumas vezes também, porque eu considero ele um clássico, eu não sei se vocês consideram ou não. Mas o Forrest Gump, depois de correr por mais ou menos 3 anos, ele para no meio da corrida dele e ele só olha para os lados, tem uma multidão seguindo ele já, e ele só diz, vou voltar para casa. Que sentimento estranho é esse que, vez por outra, nos toma e nos faz parar ali onde nós estamos. E a gente diz, tem alguma coisa aqui que não está encaixando. Tem alguma coisa aqui que não me completa, que não me deixa pleno. E a gente procura por um lugar que nos dê significado, que nos preencha mais uma vez. De vez em quando eu me pego com saudade do Rio Grande do Sul. E eu prometo que hoje eu não vou falar de futebol. Mas uma playlist no Spotify só com músicas gauchescas. E de repente, quando eu estou sozinho no carro, eu estou ouvindo algumas músicas e estranhamente me vem 2 ciscos nos olhos. E eu digo, que saudade, não tem nada errado aqui. Não tem algo que eu queira me queixar, mas algumas coisas que eu vivi no Rio Grande do Sul durante o tempo que eu fui crescendo, me fazem sempre de novo ter a impressão que lá é o meu lugar de pertença. Não é, definitivamente não é. Eu continuo sendo gaúcho, continuo gostando de bergamota e de futebol. Mas o Rio Grande do Sul não é o lugar onde eu pertenço hoje. Mas a saudade bate e de repente 2 lágrimas, porque gaúcho não chora, uma lágrima em cada olho por causa dos ciscos. E a saudade está ali. E o desejo de novo diz, mas por que isso acontece? Se a gente olha para a Bíblia, tem outros exemplos de personagens e mesmo o povo de Deus, que vez por outra tem saudade de coisas que nem fazem muito sentido. Nosso coração, ele pertence a algum lugar, de onde nós temos boas recordações, um lugar que nos dá segurança, um lugar que supre as necessidades que nós temos. Esse lugar, ele pode de fato ser um lugar, ou pode ser pessoa, ou pode ser apenas uma lembrança que nos nutre. O desejo de voltar acontece por algumas razões. Personagens do Antigo Testamento que falam de saudade. Quando o povo de Israel é liberto, o Êxodo nos vai relatando isso, chega num determinado momento que eles estão no deserto, Êxodo capítulo 16, e eles estão no deserto e eles olham para aquilo que eles têm e eles dizem, que saudade do tempo em que lá no Egito a gente se sentava ao redor das panelas de carne. E o texto diz isso assim, nós sentávamos ao redor das panelas de carne e nos saciávamos com pão. Quer dizer, a carne estava só ali, talvez eles pudessem botar o pão dentro daquele molho, mas o texto não dá a entender que eles comiam a carne, eles comiam só o pão. E eles dizem, que saudade desse momento. O que eles viviam ali? Eles viviam escravidão, eles eram submetidos a trabalhos forçados, mas eles têm saudade de algo que nem é tão bom assim, ou vamos combinar entre nós, quem de vocês trocaria alguma coisa que você está vivendo hoje, pela experiência de sentar ao redor de uma carne sendo assada ou preparada, que você pudesse apenas pegar o pão e deixar aquela gordurinha da carne talvez pingar em cima? Não é algo que você deseja ou é. Eu prefiro a carne. Se fosse saudade da carne, talvez se justificasse isso. Números 11 também vai falar um pouquinho disso. Eles reclamam mais uma vez, dizendo, nós comíamos carne, cebola, melões, alho poró, alho. E agora Deus só nos dá codornas e o maná que cai do céu todo dia.
Qual das situações você prefere? Uma segunda coisa que nos faz sentir o desejo de voltar para casa é quando nós somos confrontados com situações limítrofes da nossa vida. A perda de alguém, a perda do trabalho, faz a gente reconsiderar a nossa caminhada e de repente a gente diz, tomei o caminho errado e preciso voltar. Para mim um exemplo muito claro disso é Lucas 15, quando fala da história dos 2 filhos, que um deles pede a sua parte na herança e se joga mundo afora. E o dinheiro acabando, os amigos acabam, e lá no versículo 18 diz assim, eu me porei a caminho, voltarei para a casa do meu pai. Ali sim, aquilo que ele está vivendo de não ter nada, de comer a lavagem que os porcos ganham, que ele deveria alimentar com isso. Ali ele lembra do que ele tinha na casa do pai. E ele decide voltar, mas ele também assume a sua culpa nisso, dizendo, vou falar com o meu pai desse jeito, eu pequei. Estou voltando, mas não me trata mais como filho, me trata apenas como um trabalhador. E ele se coloca a caminho de volta. Nós voltamos por algumas razões. Nós temos o sentimento, o desejo de voltar por talvez algumas outras razões ainda. E é bom ter para onde voltar. Davi deseja voltar para Jerusalém. Ele tem uma relação com essa cidade, com esse lugar, de uma maneira muito especial, porque o templo está ali. E esse é o nosso segundo ponto. Qual é o lugar que o templo ocupava na história do povo, na época que Davi escreve esse salmo? Os judeus celebravam 3 grandes festas, nas quais eles precisavam ir até o templo para oferecer sacrifício. A primeira das festas era a festa da Páscoa, que lembrava justamente a libertação, a saída do Egito, onde Deus agora, depois das 9 pragas, a 10ª traz morte generalizada e liberta o povo para sair. O povo que sai é o povo que comeu um sacrifício de carneiro e pintou nas suas portas um sinal com o sangue do cordeiro. E eles celebram esse momento a cada ano. E os judeus estão celebrando a Páscoa também. Eles celebram a Páscoa trazendo à memória aquilo que Deus fez lá no passado. A segunda festa que eles tinham que ir para Jerusalém para celebrar é a festa das semanas ou festa da colheita. Final da colheita, eles tinham recolhido tudo e agora o melhor fruto da colheita que eles tinham, eles levavam para o templo. E ofereciam isso em sacrifício para Deus, como gratidão por aquilo que Deus fez. A terceira festa era a festa dos tabernáculos, que lembrava que eles eram nômades, que eles não tinham nada, que eles moravam em cabanas no deserto, que eles iam de poço em poço, que eles iam de campo verde em campo verde, até que Deus os estabelecesse agora. E eles mais uma vez ofereciam sacrifícios de gratidão a Deus. Pelo menos essas 3 festas, os judeus eram convocados a ir para Jerusalém. E a gente não sabe quanto tempo Davi passou em fuga, a gente não consegue precisar a época em que Davi escreve o Salmo 23, mas ele está em fuga, e é possível que tenha se passado Páscoa ou alguma das outras festas, sem que ele pudesse ir para Jerusalém, sem que ele pudesse chegar no templo, sem que ele pudesse chegar diante de Deus, expressando a sua gratidão, porque ainda que ele estivesse em fuga, ainda que ele estivesse andando por um vale de sombra e de morte, ainda que um monte de coisas não acontecessem como ele queria, ele percebe o Deus que é o seu pastor, ele sabe que a fidelidade e a bondade do Senhor não faltam. Os judeus precisavam prestar sacrifício, precisavam ir ao templo, e o Rafa leu o Salmo 84, que fala, não é de Davi, é de um pouco mais tarde que isso, esse Salmo, que fala dessa relação que eles têm com o templo. O pardal encontrou casa, tem casa para ele, e eu não quero outra coisa, eu quero estar à porta do templo, eu quero estar perto do lugar da tua habitação. O templo era o lugar onde Deus habitava.
E voltar para lá significava muito para a vida de fé de cada um dos judeus daquela época e também para Davi. Prefiro estar à porta da casa do Senhor. Um dia na tua casa é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Esse é o sentimento que Davi também nutre. A gente consegue, lendo algumas coisas, alguns dos salmos de Davi, perceber como a relação dele com Deus era próxima e ele sente saudade disso. O templo era o lugar onde ele experimentava o relacionamento com Deus. Mas o coração dele não pertencia a Jerusalém. O coração dele, o lugar de pertença, de onde de fato ele tem saudade, é do relacionamento com Deus. Ainda que naquele momento o templo fosse esse lugar onde ele identificava, onde ele se relacionava com esse Deus. O real desejo de Davi não é por estar num prédio, é por estar com Deus. O coração pertence a Ele. Estar na presença de Deus dá segurança para Davi. Estar na presença de Deus preenche as lacunas do coração de Davi. E se o lugar onde esse salmo surge é de fato a fuga de Davi, de Absalão. Absalão é o terceiro filho de Davi, que tenta roubar o reino e se coloca com um exército contra o pai. E o pai foge para não ter que matar o filho. Provavelmente o Salmo 23 surge nesse contexto de fuga. Davi quer o encontro com Deus que faça ele inclusive entender por que de novo ele está fugindo, por que o filho se levantou contra ele. Ele sabe que a presença de Deus preenche as lacunas na sua vida. Ele sabe que ali, junto a Deus, ele encontra explicação para as coisas que ele não está entendendo. A quem pertence o seu coração? Quando as coisas ficam complicadas na sua vida, quando há coisas que você não entende, que passam do limite da sua compreensão, para onde você volta? Para quem você corre? Terceira e última coisa. O texto diz que Davi coloca isso, que ele vai voltar enquanto ele viver. O Novo Testamento agora diz que o templo não é mais o lugar exclusivo da habitação de Deus. O Novo Testamento afirma que Deus está presente onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome. Jesus fala isso em Mateus 18. Não é mais o templo que é presença de Deus, é a reunião, é o encontro dos discípulos. É a reunião, é o encontro daquelas pessoas que abriram o seu coração e convidaram Jesus para morar nele. Quando essas pessoas se encontram, Deus está presente e ali deveria ser o lugar, nessa reunião, onde segurança acontece para nós, onde as lacunas da nossa vida, do nosso coração, vão sendo preenchidos, porque o Novo Testamento também fala isso do uns aos outros, do consolo, da edificação, da exortação, é na comunhão, é no encontro dos discípulos, que Deus se faz presente. Bem claro aqui, discípulo não está falando dos 12 iniciais lá. Discípulo é aquele homem e mulher que decide seguir Jesus, que toma a decisão de seguir Jesus por onde quer que Ele mande. Os discípulos foram com Jesus algumas vezes para Jerusalém. O templo ainda existia, não o templo ao qual Davi se remete, mas o templo ainda existia quando Jesus viveu. E ele foi com os discípulos pelo menos 3 vezes a Jerusalém. E ele não fez nenhuma menção de que aquele lugar, ou que algum lugar, fosse um lugar especial onde Deus habitaria. Ao contrário, Jesus enfatiza justamente isso.
de que o voltar para casa nesse tempo, aqui e agora, diz respeito ao momento em que a comunidade se reúne. A casa do Senhor é ali onde se reúnem os seus discípulos, fosse no pátio do templo, como acontece no começo de Atos, ou fosse nas catacumbas, como vai acontecendo, quando a igreja começa a ser perseguida. Mas no futuro, nossa casa será a eternidade. Deus pôs no coração do ser humano um anseio pela eternidade. Eclesiastes 3, versículo 11. A verdadeira casa, a casa final, é o lugar de onde nós não deveríamos ter saído. É o lugar que, se o pecado não tivesse acontecido, nós ainda estaríamos lá. Deus dá ao ser humano a capacidade de viver eternamente na criação. E isso só é tirado do ser humano quando o pecado acontece. E Deus faz isso por graça e misericórdia, porque nós, seres humanos pecadores, se vivêssemos eternamente, viveríamos eternamente afastados de Deus pelo nosso pecado. Deus interrompe esse ciclo vicioso, nos expulsando do jardim, nos expulsando da eternidade, e começa o seu plano de resgate do ser humano, que se concretiza com a crucificação e com a ressurreição de Jesus. Agora sim, a porta está aberta, para que você volte para a eternidade, para que você não sucumba diante do pecado, não pague o preço pelo pecado que é a morte. Ele coloca um anseio pela eternidade no coração do ser humano. Nós pertencemos à eternidade. E agora a gente chega em João 14, quando Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar para cada um de vocês. E se vocês quiserem, e isso já disse outras vezes, se eu fosse Deus eu teria feito muita coisa diferente. Graças a Ele que eu não sou Deus, porque senão a coisa complicaria muito para vocês. Só para vocês, para mim não. Deus estranhamente deixa a gente decidir algumas coisas da nossa vida. E Ele não nos impõe uma volta, Ele apenas abre a possibilidade. Mas voltar é uma decisão individual de cada um de nós. É uma decisão nós pertencermos mais uma vez à eternidade. E João, então, no versículo 6, 14:6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a eternidade só é possível para o ser humano pecador, que em Jesus e com Jesus decide seguir de volta. Do contrário, se não é uma decisão tua, se não é minha decisão, seguir com e por Jesus, no meu juízo, nem faz muito sentido a gente celebrar a Páscoa. A gente celebra uma festa que não diz respeito a nós, diz respeito a outros que tomaram essa decisão. A eternidade só é possível ao ser humano que segue com e por Jesus, ainda que o anseio exista no coração de todo ser humano. Só é possível voltar para casa com Jesus. Davi desejava voltar para Jerusalém. Ele firma um compromisso de voltar sempre de novo, enquanto ele viver. Por ora, a casa do Senhor, para nós, é onde os cristãos, onde os irmãos, onde aqueles que tomaram a decisão de seguir Jesus, se reúnem. E se você é desse grupo, é na comunidade, é no pequeno grupo, é no culto que é o teu lugar. E eu vou falar isso com muito cuidado, porque no final da última série, esse era o assunto. Volta para as coisas da comunidade. Eu preguei no domingo e na quarta-feira vem um decreto novo que proíbe os cultos mais uma vez.
Então eu não vou falar isso com muita força agora, de que o culto, de que o pequeno grupo é o lugar onde nós voltamos para casa no tempo presente. Ainda assim, não é essa a nossa morada final. Nós fomos criados para a eternidade, para eternamente vivermos com o nosso Deus e Criador. Andando pelo vale, nós vamos passar por situações boas e situações não tão agradáveis. Mas andando pelo vale, o desejo do nosso coração é sempre de novo voltar para a casa do Senhor. No tempo presente é a comunidade. No futuro, quando Jesus voltar, quando tudo estiver preparado, é lá o nosso lugar. Para isso tem decisões que eu e você precisamos tomar. Quando a gente vai viajar, a gente toma algumas decisões. A gente faz alguns preparativos. Quando a gente vai mudar de cidade, os preparativos são maiores. Se você deseja a eternidade, Jesus é o único caminho de volta para lá. Corra, ande, volte.